Queria convidar todos aqueles que têm, né, disponibilidade aí, tecnológica ou física, da Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13. Ô Gui, tô usando essa Bíblia aqui, ó. Você lembra dela na quarta série? Lembro, os Gideões, eu na escola. Alguém, alguém mexeu nos meus livros ontem na minha biblioteca, aí eu não encontrei minha Bíblia favorita lá, não, sabe? Bom Fui eu, Tá demais. tá, bom, pessoal? pô. Fui Nostálgico, eu. momento nostálgico. É, Ontem eu tive o prazer de almoçar com o Tassi na casa dele. Queria agradecer ele mais uma vez aqui. E eu falo para os irmãos, sempre façam isso também. Eu quero ser convidado também por outros irmãos aí, tá? Ontem eu passei a tarde lá na casa do Tassi, jogamos jogos de guerra, né? Foi bacana demais. E peguei o M- livro também emprestado. é, agora era persona não grata. Veio aqui, jogou Mario Kart e bateu em mim e na minha esposa junto, no É Mario verdade. Kart 8. Então, O agora Mario Kart persona eu não sou bom. grata, viu? Eu, O irmão peraí, Matheus. eu gostaria de compartilhar o livro que eu peguei aqui. Peraí, só um minutinho. Agora o Guilherme tem que autografar essa Bíbliazinha do Novo Testamento aí. Né? Momento Pessoal, o Porque caminho chegava da nostálgico. na graça. escola, a chegar na escola, ela só vem. Aí, ó, ela é até uma Bíblia interessante que ela só vem com o Novo Testamento aí, ó. Novo Tem umas que vêm os Testamento e salmos, né? isso também veio, Salmos e Provérbios. Aí. Aí, ó. Ô, pessoal, o Thales tem uma coleção muito bacana que eu peguei no volume um, então o Caminho da Graça sempre incentiva a leitura, né? E é sempre bom a gente conhecer mais. Eu peguei com o Thales, olha só, os apócrifos. Então é indicação também. Cadê? Leia os apócrifos também. Não tô vendo seu Deu para vídeo, não, ver? é? Ué, eu tô aqui. Ué, Estão me vendo aí? Vocês estão me vendo ou só o Thales que não está me vendo? Eu tô te vendo. Sim, Ah, vendo também. o Thales. Você que não está me vendo. acho que o problema é eu aqui mesmo. Mas tá bom. Então eu peguei com o Thales ontem os apócrifos e pseudo-epígrafos da Bíblia. Então aqui tem o livro de Enoque. Deixa eu ver, mas o que que tem aqui? A gente sabe, e a gente aqui não tem nada proibido, né? Uhum. Então, cada um tira suas próprias conclusões, né? Então, a gente sempre tá. Tem o livro, o segundo livro de Adão e Eva, o livro de Segredos de Enoque, o livro de Ascensão de Isaías, o Conto dos Patriarcas, o Eu acho que aí tem o Testemunho de livro de Jazá Abraão, também, né? Ou não? É sim, nesse volume? O livro de O Jazá. livro de Enoque é o mais famoso, né? Sim, O livro de citado Enoque no Novo Testamento. dos apócrifos, né? É o mais famoso, né? Porque existe algumas citações dele na Bíblia mesmo, né? No Novo Terceiro céu, Testamento, né? as miríades de Isso anjos, mesmo, isso de mesmo. Enoque. Aí tem os polêmicos, né? O Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Nicodemos, né? De Então, Tiago, o Evangelho de Tiago. Então, pessoal, a interessante. gente sabe que muitos aqui não têm questão verídica, né? Eles falam que são os evangelhos agnósticos, né? Se eu tiver errado, me corrija aí, viu, Thales? Sim. Eu acho Que que é foram alguns que gnóstico. foram gnósticos, desculpa, Gnóstico. os evangelhos gnósticos, né? Que é aqueles papiros que foram encontrados numa cidade, né? Chama Nag Hammadi, né? Isso. Que foram Nag encontrados Hammadi. no século XX, né? Quem gosta aí daquele Código da Vinci, né? Tem inspiração, não tem? Naquele Evangelho de Maria Madalena, enfim. São livros interessantes, entendeu? Então, dica aí, né?
quiser complementar aí, então, você pode complementar que você sabe mais que Ah, eu. não, que isso. É um de 3 volumes, você pegou um, né? Sim, É, cada um com um tipo de livro, um mais voltado para o Novo Testamento, outros mais voltado para o Antigo. E assim, isso aí vai até complementar um pouco da minha reflexão de hoje, Emerson. Lá no final, sim, você vai ver que vai fazer um pouco de sentido da mensagem. E realmente aquela mensagem do Evangelho, né? Ver tudo que for possível e reter o que for bom. O que tem a ver com Jesus, com o Evangelho é bom, é válido, é bonito. O que não tem a ver com Jesus faz parte do conhecimento e entender o que foi feito. com certeza. Com certeza. Então, irmãos, Agora é com você, meu irmão. então o irmão Emerson veio aí, né, na parte da tarde ontem, a gente teve uma conversa agradável, apesar que ele bateu em mim e minha esposa aí no Mario Kart, mas tá bom, né, Deus sabe, mas tá bom, meu irmão. Mas foi muito bom, muito agradável. Oxalá se, né, os irmãos fizessem mais isso, tá, gente? Minha casa aqui também, eu gosto muito de receber. Eu brinco muito com as pessoas que eu sou um cara seguinte, eu não sou muito chegado em fazer ou em receber visita surpresa, sabe? Se eu vou na casa dos irmãos, eu gosto de avisar antes, e quando os irmãos vêm, eu gosto de ser avisado antes, igual o Emerson me avisou, é porque eu gosto de preparar alguma coisa. Eu fico muito feliz quando os irmãos vêm, sabe? Então, assim, será um prazer também outros irmãos quiserem vir aqui para a gente conversar, trocar um papo, né? Gui já veio. Assim como a gente vai na casa de outros irmãos também, como eu gosto muito de ir na casa de Gilberto, Guilherme também. Então, assim, eu gosto demais de reunir e gosto que só me avisem antes, que eu gosto de preparar alguma coisa um pouco mais especial, né, para os irmãos, para a gente ter uma tarde bem, bem agradável. Nossa mensagem hoje é no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso a partir do 13º. O Emerson me pediu para trazer a mensagem na semana passada e eu ainda não sabia qual tipo de mensagem que eu traria. E ontem à noite eu pensei num tema e, e na noite de sono eu tive um sonho que não teve nada a ver com o evangelho, com Bíblia, com nada, mas teve a ver com uma situação de passado que corroborou com o tema que eu iria trazer nesta reunião. E por incrível que pareça, quando eu acordei, né, eu fui ver o celular se tinha algumas mensagens, tinha uma foto no Facebook com uma frase atribuída a São Francisco de Assis. Eu não sei se foi o caminho que postou, porque na hora que eu cliquei na imagem e voltou, o feed tinha atualizado, aí eu perdi. Eu só li, mas eu não sei quem postou. E corroborou muito com o que eu já estava pensando em trazer, tá? Então, Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 13, diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta.
Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centil ou centavo. Amém? Então, irmãos, esta Amém. mensagem, né, ela faz parte do contexto do Sermão da Montanha, né, que Jesus reuniu, né, um grande número de seguidores, né, e adeptos, e ali ele começou a fazer um sermão da montanha, falando do que era e do que é. Ele fez uma analogia com as coisas que eram do passado para as coisas que serão no presente e no futuro. Ele fala o que era a lei, o que é agora. No início do Sermão da Montanha, tem até aquelas passagens clássicas, né? Ouviste dos antigos, era desta forma, porém eu vos digo, agora deste jeito. E aí ele vai falando diversas orientações, de acordo com o que era o período da lei e agora o período da graça. E mais para o meio final da mensagem, que foi o trecho que nós lemos agora, ele falou a questão, né, da lei, que ele veio para cumprir a lei. E essa passagem aqui me chamou muita atenção. Ele disse que os discípulos, né, têm que salgar o mundo e tem que ser como uma lâmpada que fica em cima e não uma lâmpada que fica embaixo. A que fica em cima, ela clareia todo o cômodo. É como uma cidade iluminada no monte de uma montanha. E falou também que, de modo algum, as pessoas que estavam ali começando a compreender o evangelho, que dizendo que a justiça dela tem que ser maior, né? Tem que exceder aos escribas e fariseus. E já nos mostrando qual é a postura que nós temos que ter com o evangelho. E o que me chamou a atenção nesta mensagem foi duas coisas, né? Quando Jesus faz esse paralelo referente ao que era, ao que é, me faz remeter à questão de tempo do passado e do futuro, ensinando como lidar com as coisas do passado, sabe? E esse era o primeiro tema que eu queria mencionar aqui, que é a questão de se reconciliar com o passado, né? Como que nós nos reconciliamos com o passado? O que que nos atrapalha a seguir em frente com o evangelho? Nós sabemos que a graça nos constrange. Isso aí nós já pregamos, já falamos diversas vezes, né? O amor, a graça de Jesus por nós nos constrange. E muitas das vezes nos constrange porque às vezes nós temos problemas, situações mal resolvidas com o passado. No final do trecho, ele cita um homem que estava tendo uma prática religiosa de levar uma oferta no altar. Você vê que Jesus não está entrando no mérito. Ah, porque tem que levar oferta, aonde que tem que levar, por que que tem que levar, aquilo já existia. Então Jesus não entrou no mérito do dogma, ele entrou no mérito do coração da pessoa, que estava ali levando uma oferta, ou seja, a pessoa estava levando uma simbolização de um contato, de uma aproximação com o eterno, com um assunto pendente a se resolver. E isso, se os irmãos puderem pensar, isso vem realmente de encontro com o evangelho hoje. Se nós pregamos uma graça que é de perdão, que é de vida, que é de paz, e às vezes nós falamos com a nossa boca, mas no nosso sentimento, nós sabemos que nós temos alguns assuntos no passado a serem resolvidos. Porque Jesus falou com aquele homem, olha, ao invés de trazer a tua oferta, primeiro vai a teu irmão, que você às vezes teve um problema no passado, que é quando a pessoa fez um ato e não foi resolvido, ou quando ela tem uma mágoa, que é quando foi feito contra ela, que também não implicações no fundamento da vida no Evangelho.
na questão de seguir em frente. Por isso que Jesus falou o seguinte para um homem: olha, em vez de levar a oferta, e se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá primeiro e se reconcilia com teu irmão. Porque na hora que você tiver maturidade, receber a luz da verdade do evangelho, essas coisas vão te perturbar. Porque você vai começar, quando entender o evangelho, você vai começar a pregar o perdão. Só que você tem assuntos no passado que você não foi perdoado ou que você não conseguiu perdoar. Mágoa. E quando eu falo isso, não é somente nas relações de pessoas. São inúmeros fatores que levam a esse sentimento de assuntos mal resolvidos no passado, de reconciliar com seu passado. Primeiro, reconcilia com o teu passado, depois você leva a oferta. Porque senão as palavras que vocês disserem no Evangelho vão em desencontro com aquilo que você tem dentro de si, com assuntos pendentes dentro de si. E isso pode te gerar ansiedade, pode te gerar culpa, e isso pode te gerar mágoa. Foi o conselho que Jesus deu àquele homem. Se a sua intenção de trazer a oferta é de fazer uma ponte de amor e de contato com o Altíssimo, quando a mensagem dele te inundar, isso vai te gerar algum problema. Nós vimos que Paulo tinha isso com ele, tanto do modo de superar, como a gente vê, de reconciliar com o passado, quanto do modo de seguir em frente. Nós vimos que quando Paulo ele viu Jesus, viu, né, chamado no deserto, fala que ele não voltou para ter com os discípulos lá para saber como que Jesus era, como ele andava, não. Dali ele partiu para frente, ou seja, ele não teve esse problema de ir lá evangelizar os fariseus de qual ele era o grupo, explicando por que saiu, por que agora ele era um dos do caminho. Não, ele pegou do ponto que ele estava e seguiu em frente. Só que mais para frente, nós vemos através de alguns escritos de Paulo, que ele teve assuntos no passado mal resolvidos. Assuntos esses que ele não iria conseguir resolver mais, mas que ele internalizou isso dentro dele para ele conseguir seguir em frente. Nós vemos que temos o exemplo quando Estevão foi condenado a ser apedrejado pela voz de Paulo, né? Que era aquele costume, o cara que condenava, as pessoas colocavam as vestes deles aos pés, que foi colocado aos pés de Paulo, e Estevão foi apedrejado. E Paulo tinha consciência disso, do seu passado, do que ele fez. E isso interfere muito nos seus escritos, porque ele entendeu o que ele fez, pelos motivos que fez, e isso gerou nele o quê? Um grande constrangimento, que em vários escritos ele dizia que Deus, né, que amava a todos os pecadores, do qual ele, Paulo, era o principal. Paulo se considerava dos pecadores o principal. E a gente se pergunta por que Paulo às vezes se considerava o principal pecador. Talvez seja por esse constrangimento. Por causa dele, algumas pessoas foram assassinadas, algumas pessoas foram presas, algumas pessoas foram julgadas por causa do caminho, né, que eram aqueles do caminho que seguiam a Cristo. E Paulo não tem como ir lá e fazer Estevão voltar. Ele não tem como ir lá agora no Sinédrio e soltar todos os cristãos que ele levar para julgamento. Mas ele internalizou isso dentro dele, ele conseguiu resolver o seu passado, entendendo o que ele fez e entendendo agora o papel que ele tinha para frente, que isso tirou dele a capacidade de condenar, tirou muito dele a capacidade de julgar. E ele falava, olha, dos pecadores, o qual eu sou o principal. E nós vimos as maravilhas que Paulo fez depois, as coisas boas que ele fez depois, e ele se considerava o principal. E muitos de nós hoje, né, que não construímos tantas coisas
em favor do evangelho, como Paulo construiu, e às vezes nos achamos melhor que as outras pessoas, né? E quando a gente para um pouco e olha para o passado, a gente vê que realmente às vezes fizemos coisas que não gostamos. E se tiver algum assunto no passado que nós não resolvemos dentro de nós, é importante nós termos esta reconciliação com o pecado. Aquilo que nós fizemos que não era agradável a Deus e não tem como mais voltar atrás. Será que, que nós já internalizamos isso? Vimos que nós éramos uma coisa e hoje nós somos outras? Ou vocês ainda estão presos a atitudes, a conceitos, a problemas que fizeram no passado? A entender como tudo aquilo que aconteceu trouxe a construção do que você é hoje? Ou ainda você tem assuntos pendentes no passado? Será que faltou você pedir perdão a alguém e isso está te gerando culpa? Será que faltou alguém pedir perdão a você e isso está te gerando mágoa? Está te gerando ansiedade? Está te atrapalhando a seguir em frente? Então é importante seguir em frente, reconciliando-se com o passado ou internalizando aquilo que aconteceu, que às vezes não tem como mudar, mas tem como você entender o que era e o que te fez ser hoje, o que te fez te encontrar com a luz. Então é muito importante esta visão de ver para trás se há alguma coisa que está atrapalhando a gente seguir em frente. O que se no passado tem alguma coisa que me atrapalha hoje a pregar sobre perdão, se no passado tem alguma coisa que me atrapalha a falar sobre amor. E isso, gente, quando falamos de passado, que são as ações, né, que hoje, no presente, que às vezes precisam ser resolvidas. Eu falo de amor, de perdão, de tolerância, mas eu tenho problemas na minha casa. Eu estou 2 semanas sem conversar com meu pai, 1 mês sem conversar com minha mãe, estou 2 semanas sem conversar com minha irmã, tem 1 ano que eu não converso com o meu primo, e muitas das vezes por motivos fúteis, e às vezes pregamos em levar paz em lares de outras pessoas, e às vezes esquecemos primeiro de resolver situações nossas do passado que têm que ser resolvidas no presente. Porque primeiro eu tenho que reconciliar com meu irmão, que foi a figura de linguagem que o Jesus usou para se resolver-se as coisas, para continuar em frente, para que não corra o risco destas coisas te atrapalharem a você seguir em frente, de você ter um pé no futuro e um pé preso no passado. Assim que a pessoa resolve-se com seus problemas, com suas situações mal resolvidas no passado, ela fica muito mais próxima de encarar a luz, que foi o que aconteceu com Paulo. Ele conseguiu internalizar as coisas ruins, não boas, que ele fez no passado e viu que ele era uma nova criatura e que dos pecadores ele era o principal. Ele conseguiu entender todo o seu processo, toda a sua vida. Por quê, gente? Em 2 Coríntios, também no capítulo 5, no versículo 17, fala que assim que alguém está com Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se reconhecer, encontrar a Cristo, que as coisas do passado já se foram, e eis que tudo se fez novo. E essas coisas do passado já se foram, é quando você já resolveu os seus problemas com o passado ou o que você entendeu das suas coisas do passado que te fez encontrar com Jesus hoje. E o segundo tema que eu vejo referente a isso é a questão quando a pessoa tem um encontro cara a cara com o passado. Tá, a pessoa está andando, seguindo em frente, e realmente, e de vez em quando, vem o passado e bate de frente, encontra com a pessoa. Qual que é a sua postura? Como um discípulo que salga a terra, como Jesus disse nesse capítulo que lemos. Quando ele disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Porque muitos de vocês
por cultura, por tradição, por convivência, às vezes saíram de meios ou de situações religiosas diferentes do que você pensa hoje. Às vezes você saiu da igreja católica, às vezes você saiu da igreja evangélica, às vezes você saiu do espiritismo ou de qualquer outro movimento. E quando esse movimento vem de encontro a você, por alguma coisa do destino, alguém te convidou ou bateu na sua porta e você encontrou com essas pessoas, o que que vocês fazem? Julga o comportamento delas, que era onde você estava, e tenta evangelizá-las para seguir Cristo, que aquilo tudo está errado, aquilo estava certo. Como que é esse encontro com o passado? E às vezes eu saí indignado porque eu vi que algumas coisas na igreja evangélica eram diferentes do que eu pensava. Aí agora eu fui convidado para ir para o aniversário, que vai ser lá na igreja evangélica, e eu vou ter a oportunidade de falar, e eu vou pregar contra tudo aquilo. Porque eu fui escolhido de Deus, hoje eu conheço a verdade e vou evangelizar aquelas pessoas. Você vai ser um chato, vai estar no lugar errado, na hora errada e sendo inconveniente. Essa é a verdade. Então, como que é o seu encontro? Você é tolerante com essas pessoas? Quando você se encontra com um velho amigo que está numa outra religião, que está numa outra situação, vocês debatem? Às vezes, pela nossa infantilidade espiritual, eu já debati muito na minha vida. Inclusive, né, eu e o irmão Emerson, nós debatimos direto, né, irmão Emerson? E assim, a gente vê Sim, e só uma coisa, quando a gente debatia, eu era adventista e você já tinha uma compreensão bem melhor do que a minha, você sempre ganhava. não, na verdade era perda, né? Porque, assim, a, isso vai combinar, ô Emerson, assim, eu acho que circunstâncias da vida nos juntar, porque aprendi muito com você e igual traços bons que as pessoas têm, que é o que importa, isso transcende local, isso transcende local de culto, local de organização, porque de toda forma, mesmo eu tendo uma visão diferente do que a igreja adventista na época que você era tinha, mas eu já te admirava, porque você era um adventista que organizava, você era um adventista que preocupava com os irmãos, você era um adventista que pensava no bem-estar das outras pessoas. Eu sei que você organizava retiros, você organizava acampamentos. Alguém já fez paralelo com o Emerson do passado, com o Emerson agora do presente? Entendeu? Então, você gerava frutos. Sempre gerou frutos. E às vezes em debate, a gente debate doutrina, debate isso, o que que era, o que que não era. Tipo assim, entendeu? Repara, as suas qualidades que você tinha lá é as mesmas qualidades que você tem hoje. Como às vezes, se eu tenho alguma qualidade da época de evangélico, talvez é as mesmas qualidades que reflete hoje. Como a irmã que era católica ou ainda é e está no caminho, as mesmas qualidades que ela tem lá, ela tem aqui hoje. Então, isso mostra mais uma vez mais que sempre o mais importante é o que é a essência, é o fruto que a pessoa produz. E você continua sendo a mesma pessoa em questão de produção de frutos, de preocupação, de amor e de dons do que era lá. Você está entendendo? Talvez se o Emerson hoje não fosse o Emerson do caminho, fosse o Emerson de lá, amém, tá tudo bem, porque você continuava gerando os bons frutos lá. Então, assim, às vezes a gente fazia debates, julgamentos e tal, e não nos levava a lugares. E esse encontro com o passado, Emerson, tem muito a ver com isso. Por exemplo, eu acredito que se vários irmãos, por exemplo, do seu passado, igreja adventista, bater na porta da sua casa, eu sei que você vai receber isso com muito amor. E tem muitas Com certeza. pessoas, e tem muitas pessoas que têm problema de se reconciliar do encontro com o passado. E aí vira o quê? Testemunheiro. Ontem é porque, irmãos, eu era católico, eu era isso, eu fazia isso, agora eu estou no caminho, eu sou um cara diferente, eu mudei, agora eu sigo aqui os preceitos, porque domingo é dia de adorar o sol, é o Sunday, porque a igreja católica é pagã, adora imagens, que não sei o quê, papapá. Você está entendendo? Dificuldade de encontrar com o passado. Agora, aquele que tem amor ao movimento, ele já não consegue mais enxergar dogma.
sabe? Quando eu olho para um irmão, antigamente, antes, até nesse exemplo que eu estou dando, às vezes um irmão falava, Natália, amanhã não vai dar para me fazer isso não, porque amanhã é dia de eu guardar o sábado. Aí lá ia eu, não, mas esse sábado que você está guardando não tem nada a ver com a Bíblia. Se você abrir lá em Hebreus, no capítulo tal, você vai ver que isso era uma coisa. Você tá entendendo? E hoje não, ela tá guardando sábado, amém. Seja uma bênção no sábado, sirva as pessoas, amém, meu irmão, tá tudo certo, tá tudo certo. O preceito religioso, as ordenações religiosas é de segundo plano. É o que Jesus falou com o cara que estava levando oferta. O cara estava levando uma oferta no templo. Jesus não entrou no mérito se era para levar oferta, se não era, se estava certo, estava errado. Ele falou: olha, vai lá e reconcilia com o seu passado. Reconcilie com seu irmão primeiro. Você está entendendo? Então, Paulo tinha isso. Nós vimos que Paulo seguiu em frente, ainda com algumas coisas dentro dele, das coisas que ele era, o que ele aprendeu com aquilo. Ele viu que ele era um dependente da graça, como todas as outras pessoas eram dependentes, porque todos pecaram, né? E todos precisavam da graça de Deus, e que ele sabia que Jesus veio reconciliar com o mundo, né? Porque todos eram pecadores, do qual ele, Paulo, era o principal. E aí vem essa questão do encontro com o passado, vem com Paulo também. Paulo seguiu viagem. Mas aí era a festa de Pentecostes e o coração de Paulo estava queimando para ir para o templo, que para ele talvez não significava mais o que significa, não significava a mesma coisa para ele no passado do que significava para ele no presente. Só que o coração dele queimou, ele quis ir encontrar com as pessoas lá no templo, na festa de Pentecostes, uma festa cultural. Talvez de significado prático do evangelho, para ele não significasse mais nada, mas como cultural, encontro de pessoas, ele ficou que entusiasmado, né? Até que teve um irmão lá que fez uma profecia, amarrou uma cinta em Paulo, falou que se ele fosse lá ele ia ser preso, que não sei o quê. Ele pegou e foi na festa de Pentecostes. Paulo teve esse encontro. Olha como é que ele teve esse encontro com o passado. E quando Paulo chegou lá, chegou lá falando: olha, eu era assim, agora vocês estão tudo errado, essa festa aqui não existe. Não, ele participou da festa. Não foi ele estraga prazeres. O estraga prazeres foram os fariseus que falaram com ele: olha, ele introduziu um grego no templo. Você está entendendo? Então, é importantíssimo a gente ter esse encontro. Eu acredito que quando você tem um encontro com amor, com o passado, você se dá bem com as pessoas. Você não precisa ficar debatendo religião, preceito o tempo todo, não. Se alguém te perguntar o que você pensa, responde. Se não te perguntar, mostra o evangelho na vida, né? Que é a mensagem que eu queria trazer, que eu vi hoje, foi atribuída a São Francisco de Assis. Eu já li muitas obras de São Francisco de Assis, não me lembrava dessa mensagem. Não sei quem postou no Facebook, né? Mas me chamou muita atenção, que diz o seguinte essa mensagem: tome cuidado com a sua vida, pois talvez seja o único evangelho que as pessoas leiam. Olha que frase. Tome cuidado com a sua vida, pois talvez seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então você está querendo explicar Mateus, Apocalipse, escatologia bíblica, você quer explicar os apócrifos, por que o livro de Enoque não está, por que está, mas a pessoa está lendo a sua vida. Da sua boca fala o evangelho, mas a sua vida está traduzindo uma outra coisa. Olha, o irmão ali fala de perdão, mas ele não conversa com o pai dele tem 2 anos. O irmão ali fala de amor, mas toda vez a polícia tá batendo na casa dele, porque tá brigando com a esposa, tá brigando com os vizinhos, tá brigando com o irmão, tá brigando com não sei o quê. A vida nossa é um evangelho ambulante escrito. Paulo escrevia cartas. Paulo não ficava guardando pergaminhos. Olha, gente, hoje eu vou pregar e vou ler aqui. Não, ele tentava pregar com exemplo. Quando ele falava contra os falsos mestres, olha, vocês estão seguindo os falsos mestres, porém eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é que ele fala lá, se eu não me engano, em Gálatas, né? Que ele fala, olha, então, se alguém tem que se enlouquecer de chegar a um ponto de se exaltar, então eu vou fazer esse sacrifício, eu vou exaltar eu mesmo, porque eu apanhei por vocês, eu fui apedrejado por vocês, porque é isso, cara, o evangelho, né, é o que você é, e isso vai mostrar muito mais para as pessoas
do que se você é um cara que sabe muito de Bíblia, se você sabe muito de escatologia, se você sabe muito sobre exegese, se você sabe muito sobre o Novo Testamento, o Velho Testamento, formação da igreja. A pessoa não quer saber o que você é, olha, que cara ele é assim, ó. E tem um toque especial. Ou vai dizer, por exemplo, vocês não concordam com práticas, nós não concordamos com algumas práticas, algumas igrejas, tá? Mas muitas das pessoas que estão lá que a gente conhece, a gente sabe, nossa, que cara bom, que cara bondoso, que cara amoroso. Então, os preceitos é segundo plano. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado para seguir em frente, né? Resolver, entender os nossos problemas, nossas situações do passado e saber como reagir quando o passado vem de encontro a gente. Se nós vamos se nós vamos reagir como um discípulo que salga a terra, ou se a nossa justiça não vai exceder aos escribas e fariseus. Então, encerro com esta mensagem que foi atribuída a São Francisco de Assis. Tome cuidado com a sua vida, pois talvez seja o único evangelho que as pessoas leiam. Amém? Amém. Muito bom. Queria abrir para os irmãos, para a gente conversar um pouco. Eu acho que uns 15 minutos para a gente bater um papo. Bacana. Pode. Quem quer começar? Eu já fiz umas anotações aqui. Alguém? Gente, Paulo realmente abraçou a graça e creu no poder dela na vida dele, porque ele, vamos dizer, o que ele intentou contra a vida dos próprios irmãos não está num gibi, né? A gente tem um pouco do que ele foi aí trazido no texto, mas ele era um homem de muita energia em prol desse processo de perseguir os que vieram depois a ser seus irmãos. E a gente pode falar que ele foi um assassino, que ele foi um traidor, que ele foi coisas pesadas, né, em relação ao que a que Paulo foi. E o que a graça fez na vida dele, não, e o quanto ele acolheu isso e tomou posse desse poder do perdão, né, desse poder de libertação na sua própria vida, e hoje ele nos deixou aí o evangelho vivo, né? Ele foi um evangelho vivo, deixou isso registrado para gente. Na verdade, eu acredito que ele é o maior exemplo, né, do poder da graça, do poder do perdão, e na simplicidade, ele trouxe isso para a simplicidade da vida dele. Então, o quanto também que ele teve que confiar no perdão de Cristo Jesus sobre os seus próprios atos. Muitas vezes deixar as coisas para trás, às vezes não é só com os irmãos, né? Que talvez você magoou ou fez algo de mal contra eles em algum período da sua vida, mas muitas vezes é com a gente mesmo, né? O quanto que a gente está acolhendo esse perdão alcançado lá na cruz de Cristo, que é eterno, em relação ao nosso próprio passado, né, com a gente mesmo. E Paulo é uma prova viva disso. Somos daqueles que avançam, né, que, deixando as coisas que para trás ficam, persigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Então, essa palavra, essa mensagem de hoje, eu encaro muito para mim comigo mesma, colocando ela para a minha realidade, né? É sempre é sempre acolhendo o perdão da cruz na minha vida e sabendo em Cristo que o passado, o presente e o futuro é uma coisa só, então é um perdoar e um perdoando constante na minha vida.
o processo que eu estou vivendo aqui de entender que tudo faz parte e que o olhar é para frente, sabe? Que o olhar é para frente e que está tudo perdoado. Na minha realidade é muito mais eu comigo mesma, né, no que eu vivo hoje. E isso me dá força para ir em prol das decisões que eu comecei a tomar, né, nesse processo que eu estou vivendo. Que às vezes eu tenho muita preocupação de magoar as pessoas, né? Eu levo uma grande dor quando eu acredito que eu magoei alguém, isso me fere muito por dentro. Então mas às vezes algumas coisas precisam ser feitas. E aí essa palavra para mim é uma realidade mais comigo mesma, né? Eu não tenho o poder de me perdoar. Só em nome de Jesus, né? Eu acolho o perdão de Deus na minha vida. Agora, humanamente, se perdoa, irmão. Acredito que isso é um dom de Deus, né? Na vida da gente. Então, eu já estou perdoada em Cristo, né? Eu não me perdoo, já estou perdoada em Cristo. E essa palavra veio muito para mim. E Paulo para mim é um exemplo disso. Eu lembro um pouco nos registros, né, que a gente tem nas escrituras da vida passada dele e o que ele perseguiu. Tem um filme, aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, teve aqueles atores de Caviezel, como Lucas, e aí eu lembro que no filme Paulo sonhava com aquelas pessoas a quem ele perseguiu, né? Ele sonhava com aquelas pessoas que ele perseguiu. Tinha mulheres, crianças, jovens, velhos, pessoas. No filme mostra, ele pegava as pessoas pelo cabelo, levava para fora, né, para serem presas ou serem mortas. No filme, retrata que ele ainda não entendia muito bem aquele sonho, mas ele sempre tinha uma atitude no filme de seguir adiante e de colocar tudo debaixo da graça de Deus, mesmo que ele não entendesse. Estou falando um retrato do filme, tá? No final, né, quando ele é decapitado, aí mostra a cena dele se encontrando com esses irmãos com quem ele sonhava, irmãos que ele perseguiu, na outra dimensão, vamos dizer assim, e ali ele entende tudo, né? Ali ele entende tudo e ele tem, no filme mostra ele em extrema alegria. Aquelas pessoas que o atormentavam em sonhos e lembrança, no final ele se encontra com elas na outra dimensão. E ele sente uma profunda alegria, aquelas pessoas o esperando ali, né? Elas foram perseguidas por eles, foram mortas por ele, foram traídas por ele, e no final elas estão o esperando ali e o acolhem, né? Lembra um pouco de Jesus aí na casa de meu pai, há muitas moradas, e eu penso muito Jesus nos acolhendo naquele grande dia. E tá tudo perdoado. Então, essa mensagem para mim veio para essa realidade. Amém. Mais alguém? É interessante, né? Mensagem com, né, primeira igreja Centavos, né? Mensagem assim sensacional, né? Eu acho é muito importante as mensagens, né, ser sempre ao chão da vida, né? Como se apresenta a existência humana, né? E me faz pensar muito em uma frase do Kierkegaard que falava que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida seguindo em frente. E realmente, né? Acho que o desafio está aí. O que fazer conosco atualmente, daquilo que fizeram de nós e também o que nós fizemos de nós mesmos naquele tempo. O que fazer agora, durante toda essa construção, né? Que fomos construídos, né? E porque a gente tem uma certa, talvez, talvez possa ser alguma coisa do primitivismo do homem, eu não sei, um certo saudosismo assim que vai passando, no passar dos anos, de certas coisas que impactam, a gente fica muito fixado nisso, seja na vivência de traumas, anseios e tudo mais. E o desafio talvez é esse. Aconteceu. E aí? Eu vou ficar fazendo elaborações mentais, se eu tivesse falado isso, ou se eu tivesse falado aquilo, se fosse por essa perspectiva, independente do caminho que você escolher, a angústia te perseguir nos dois.
Já que aconteceu, o que eu posso fazer comigo agora, daqui para frente? Se eu tenho agora que pedir o perdão, se eu tenho agora que também perdoar, para me seguir em frente, né? Porque a gente tem essa cauterização, né? De tentar racionalizar tudo o que aconteceu conosco. Ah, devido à perca que teve, mas se eu tivesse falado isso e aquilo, poderia ser. Talvez não. Talvez seria pior, ou não, poderia ser melhor. Vai saber, a gente não sabe. Então a gente tem que fazer com o material que tem. Qual que é o material que tem? Aquilo que já se apresentou, que já foi feito. E a partir disso, o que que eu vou levar comigo, o que que eu vou descartar? Eu acho que foi sensacional, né? Eu levo muito isso para mim, que é um aprendizado constante, e não tem como, né? A gente sempre tá vivendo essa neurose, ainda mais no dia a dia, aí se perde, começa a fazer essas elucubrações mentais, mas que possamos, né? Pegar o material e decidir o que fazer daqui para frente, né? Maravilha. É, eu anotei umas coisas aqui que o Tarson falou. É, a questão de salgar o mundo, né? Iluminar o mundo, eu acho que é importantíssimo. É algo que a gente já sabe, é uma das frases de Jesus, tá entre aí as mais conhecidas, mas precisa sempre ser relembrado. É a questão de salgar o mundo, iluminar o mundo, porque essa questão de dar gosto e trazer luz, principalmente nos momentos difíceis da vida, né? Então a gente sabe disso, a gente conhece, entende, mas precisa ser lembrado, né? É sempre novo, né? É sempre algo novo, precisa, né? A questão é reconciliar com o passado, eu acho importantíssimo, né? Me reconciliar com o meu passado, eu acho muito importante entender tudo que aconteceu, mas não ficar lá, né? Mas não ficar lá. O processo de autoconhecimento, saber quem você tem a ver com esse conhecimento do passado, né? O que nós somos hoje é fruto do passado, mas não ficar lá, né? Não ficar lá fixado com nada lá, né? Nada, nada. Eu tenho feito uma coisa que aqui em casa tem o álbum tem as fotos da família, né? As fotos antigas, né? Até de quando eu ainda nem era nascido. As fotos, todas as fotos que tem eu, as mais importantes eu separei para mim, sabe? É, peguei as fotos assim desde quando eu era bebezinho, peguei as fotos de aniversário meu, fiz uma coisa bacana, sabe? Só que eu juntei isso para ter memória, sabe? Para ter memória, porque muitas das coisas eu esqueci, né? Mas eu juntei esse compilado de fotos minhas para a memória, mas eu não posso achar que aquilo lá foi melhor do que eu vivo hoje, né? No processo de autoconhecimento que é todo dia, uma das coisas que eu fiz foi isso. Quem me conhece sabe que eu sou organizado, né? Eu gosto de organização. Então, até isso eu organizei. Separei todas as minhas fotos que eu tenho, as atuais e as desde bebê. Fiz um compilado. Mas isso é só memória. É só memória. Eu não posso ficar lá, né? Achando que aquilo lá foi melhor do que é hoje, né? Reconciliando com o passado, perdoando tudo que aconteceu no passado e hoje já perdoando já no presente, né? Para não ter que fazer aquela daqui 10 anos eu tenho que estar perdoando meu passado de novo, né? Né? Daqui 10 anos eu vou ter que estar perdoando o passado de novo. Não, aí já estou perdoando agora já. Eu estou adiantando o serviço já, né? Então, é um entendimento que a gente tem que ter hoje, né?
Não ter assuntos mal resolvidos, né? Não ter assuntos mal resolvidos, isso aí com certeza. Não internalizar nada ruim, não ficar se achando que sempre foi o prejudicado, sabe? Aí vem com o vitimismo, né? Não achar que sempre está perdendo algo, né? Então, não internalizar nada ruim, sabe? Nada de maneira. Para que a gente não tenha que sempre estar, daqui 5 anos, eu estar me tratando porque eu estou vivendo hoje, entendeu? Né? Então, e isso parece que, às vezes, essa questão de estar guardando as coisas e quem me fez mal vai pagar, hoje virou até virtude, né? Virou até virtude. Aquela pessoa vai me pagar, eu não perdoo, eu estou no meu direito. E aí virou virtude, né? Então, é, outra coisa que eu. A outra coisa que o Thaleson falou, duas coisas que o Thaleson falou. É interessante. Quando eu era adventista, interessante que hoje eu tenho mais consideração por aquelas pessoas do que eu tinha na época. Interessante, né? Tipo assim, é uma coisa que a gente tem que observar. Pessoas que a gente conviveu no passado, que às vezes pensava diferente da gente, que às vezes hoje a gente tem mais consideração por elas do que tinha na época, que é o que Thaleson falou, que não importa o que a pessoa pensa, o importa o que a pessoa é, sabe? O fruto que ela dá, e dependendo de onde ela esteja. Então hoje eu encontro com pessoas, com irmãos do passado, às vezes encontro no supermercado, encontro aí na cidade, tem vezes que eu até me emociono, porque foram pessoas que foram muito importantes para mim na época, que eu às vezes não é que eu não dava importância, mas hoje eu tenho mais consideração por elas, às vezes, do que eu tinha na época, né? Isso eu acho que é maturidade, né? Às vezes eu escuto o nome dessa pessoa, o nome, e eu já fico já emocionado, porque essa pessoa teve importância naquele período, né, da minha vida, né? E para mim eu considero todos irmãos, sabe? Todos irmãos. Então isso é muito bom. E a outra coisa que o Thaleson falou, né, que quando eu conheci o Thales, eu como adventista e ele já fora da Igreja Assembleia de Deus, a gente trabalhou junto e conversávamos na hora do almoço, na hora de ir embora, a gente ia embora junto, e a gente conversava, eu não concordava com ele, e ele não concordava comigo, ele sempre ganhava, mas uma coisa que o Thaleson nunca foi comigo foi chato, nunca foi chato, ele nunca me obrigou a compreender nada, né? Então, como ele falou, né? O que ele era na época, ele é hoje e melhor, né? Então, não se preocupasse muito com o que a pessoa acredita, né? Mas o que a pessoa é, né? O que a pessoa é, o fruto que ela dá, né? Então, nunca foi aquele chato querendo, né, fazer eu mudar, né, por conta dele, né, fazer um proselitismo, né, nunca foi dessa maneira. Pelo contrário, sempre foi uma coisa muito verdadeira, né? Sempre foi uma coisa muito verdadeira. E, portanto, que deu fruto, né, na hora certa, né? Foi tudo na hora certa, né? Então é isso, meus irmãos. É isso.